Um nerd rejeitado vai parar em outro mundo e volta com uma elfa e uma arquidragão. Os três aproveitam o melhor dos dois mundos. Nisso, a elfa e o prota começam a gostar um do outro, porém, inimigos se aproximam para roubar a magia da arquidragão e acabar com o romance dos amigos, o que poderia trazer consequências terríveis para os dois mundos. Em uma cafeteria no Isekai, Kazuhiro e Mary ouvem dois avulsos fofocando sobre as escadas que levavam às profundezas das ruínas, e os dois percebem que o assunto estava na boca do povo. Kazuhiro está louco querendo participar na exploração das ruínas, mas Mary pesa o rolê, ao falar que talvez não conseguiria ir, já que precisava da permissão da guilda. O garoto então comenta que vai recusar, que sem ela não tem graça. Enquanto continua fofocando, a draconiana ouve tudo no fundo das ruínas, e fica admirada por eles encontrarem as escadas das ruínas, mas que aquele lugar era muito perigoso. Enquanto os ovos eclodem, a barriga da dragoa ronca, e ela sonha com o marmitão de Kazuhiro. De volta ao Japão, Kazuhiro e Mary tomam café da manhã, e a coitada da elfa que nunca comeu comida boa na vida fica mais uma vez empolgada com o prato do dia. Eles terminam de tomar café e Kazuhiro prepara para ir trabalhar, e logo avisa a elfa a convencer a guilda para irem explorar as ruínas juntos, e ela avisa que vai tentar, já que havia uma exceção na guilda, e que ela tentaria usá-la para conseguir, que ela conseguiria apenas se convencesse os magos que ela exploraria com o aliado, que eles deveriam trabalhar bem em equipe. O garoto volta a ficar feliz e aceita o acordo da elfa. Ele então prepara para ir embora, mas Mary o segura, não queria ficar sozinho, mas as contas não pagam com dinheiro que nasce em árvore, e o proletário vai para o trabalho. Vai para o metrô e Kazuhiro tá só a preguiça. Por lá, ele tenta relembrar as falhas no plano que havia feito no Isekai, que deveria melhorar as habilidades naquele mundo, senão iria de arraça com a Mary todos os dias, e que deveriam encontrar mais um para o time, e que o novo elemento deveria ser bom em defesa. Volta para casa e Mary vira dona de casa e limpa todo o apartamento. Logo, volta a estudar japonês, e enquanto estuda, volta a ficar com fome, como sempre. Ela vai na geladeira e pega um frango que Kazuhiro havia preparado para ela. A elfa coloca em uma tigela e manda brasa no forno, que logo fica pronto. Ela então coloca tudo em um prato e vai comer enquanto assiste anime. Cada garfada é uma loucura, diferente de Kazuhiro, que sente falta da amiga, entre aspas, que se ela estivesse por perto, ele estaria mais feliz. Daí, ele recebe uma mensagem da bibliotecária, que o convida a sair junto com Mary, para um encontro entre casais. O garoto fica com preguiça, mas lembra que Mary ficaria chateada se ele não topasse, então confirma o rolê. O dia passa e Kazuhiro volta do trabalho e vai direto com Mary em uma cafeteria do mundo real. Por lá, ela experimenta café pela primeira vez e quase vomita, até porque quem toma café sem açúcar desistiu da vida. O garoto então coloca açúcar e a garota aprova. O garoto fica todo derretida e Mary percebe, vai pra cima e fala pra ele tirar aquela cara derretida, mas logo são interrompidos pela bibliotecária que chega junto com o marido e tira o touro. Eles se cumprimentam e Mary se esforça e manda o japonês que havia aprendido, e deixa o casal derretido, e logo saem dali para um restaurante francês. Lá dentro, Mary fica toda perdida, não sabe o que rolaria ali, e muito menos como funcionava, já que tinha vários pratos e talheres na mesa. Porém, Kazuhiro é da elite, e explica para a elfa como funcionava por ali. Os utensílios deveriam ser usados de acordo com cada prato, usando de fora para dentro. Ela fica bem ansiosa, e logo começam com a entrada. Ela fica encantada, e prova os espetos de legumes, e quase volta pro Isekai de tanta felicidade. Em seguida, sopa, salada e vários outros pratos. O clima tá 10 de 10. E o encontro de casal realmente vira um encontro de casal. O prato principal chega. Kazuhiro aposta com ela que ela comeria e gritaria de felicidade, mas ela se faz de difícil e diz que nunca fez isso na vida. O prato chega, ela experimenta e grita, mas internamente. Ela já quer ir embora, porque lembra que passaria fome no Isekai, mas Kazuhiro lembra que tem a sobremesa, e ela vai pra cima do garoto e deixa ele todo derretido. O casal acha estranha a relação dos dois, e Ichiro pergunta se eles são namorados, mas Kazuhiro jura que eram apenas bons amigos. Chega a sobremesa e por lá eles terminam de comer. Mary aproveita para falar que estava estudando japonês por meio dos animes e que em breve conheceria o avô de Kazuhiro. Porém, o garoto confessa que queria levá-la para passear em outros lugares antes dessa viagem, já que seria bem longa. Ichiro mostra a ele uma terma japonesa, bem famosa naquele local, e os dois animam de passar um tempo naquele lugar. O encontro termina e juntos vão para fora para irem embora. Por lá, Ichiro comenta que estava feliz porque sua esposa ficou bem feliz em conhecer Mary. A bibliotecária chega e pede a Kazuhiro para Mary passar um dia na casa dela. O garoto não sabe se seria uma boa ideia, mas ela insiste e Mary, ao entender o que estavam falando, diz que queria ir sim, que o garoto não sabia de nada. Ele fala que estava apenas preocupado, que não sabia o que poderia acontecer com ela se eles descobrissem tudo, mas no final ele acaba concordando. O casal vai embora, e no caminho, Mary confessa que o único amigo que ela sentia confiança era Kazuhiro, e que ela se sentia confortável com o garoto e o agradece. Ele diz que na verdade era o contrário, que desde quando ela foi para o Japão, ele havia mudado, e que ele estava feliz por ela estar por lá. Aos poucos,
poucos, ele dá a mão para a elfa e ela retribui. E juntos saem de mãos dadas pelas ruas do Japão. Prontos ou não, algo especial aconteceria entre eles bem em breve. E de volta ao Isekai, Kazuhiro e Mary estão em uma reunião no país Arilai. Por lá, o líder dá início à exploração no labirinto. Por ser um labirinto grande, profundo e desconhecido, eles recrutariam apenas rank AA. Mary fica preocupada, já que quanto maior o nível, mais alto e perigoso seria o desafio. Porém, todos ficam animados, já que se o desafio era grande, a recompensa também seria. Nisso, o líder avisa a todos que a região das ruínas seriam seladas, apenas aquele país poderia explorar e investir na busca por pedras mágicas naquela região. A reunião termina, porém, Kazuhiro e Mary percebem que ninguém estava indo embora. Os dois, então, descobrem que todos ali não iriam embora, pois estavam aproveitando a oportunidade para trocar informações e que deveriam fazer o mesmo. Mary respira e se prepara para falar com as pessoas. Diferente do garoto, que avisa que, diferente dela, queria apenas escutar o que os outros estavam falando, pois ele estava com preguiça de falar com outras pessoas. A elfa manda o antissocial Lagarto ser preguiçoso, já que no Japão ela se esforçou em conhecer e falar com pessoas que não conhecia, e que ele deveria fazer o mesmo por lá. Nisso, ela pega o garoto pelo braço e o leva para falar com Aja-sama, o mago mais famoso de Arilai. Chegando por lá, o mago reconhece o casal. Ele sabia que os dois haviam descoberto o labirinto das ruínas. Os dois se apresentam, mas o mago fica desconfiado com Kazuhiro, até porque o garoto, em sua aparência, parecia ser de um mundo longe daquele. Kazuhiro engole em seco, mas o mago o avisa que era apenas uma piada. Sei. Os dois sentam ao lado do mago e começam a conversar. Por lá, o mago os avisa que a guilda de aventureiros não foi até lá e que todos por lá tinham conexões com a família real. Kazuhiro acredita que a missão seria reservada apenas para aquele país, pois assim evitaria que as pedras mágicas fossem roubadas. O mago ouve e diz que o garoto era bem maduro para a idade que tinha e questiona Mary se morar com o garoto era difícil. A elfa, por outro lado, discorda e afirma que o garoto era inteligente e muito atencioso com ela. O mago cai na risada e pede perdão por ter julgado errado o garoto. E Kazuhiro quase vai de Vasco de tanta vergonha. O papo continua e o mago acredita que poucos sabiam o que eram as pedras mágicas e que o país estava comemorando muito cedo a descoberta daquele labirinto, que era bem estranho não ter relatos daquele lugar em livros. Aparentemente, alguém estava tentando esconder aquele lugar. Nisso, Mary o tranquiliza, avisando que os Felídeos refinavam as pedras mágicas e que poderia dar bom. O mago se prepara para ir embora e despede dos dois jovens. Porém, antes, chama o líder Hakan para entregar a licença de exploração para o casal. Kazuhiro agradece e avisa que, por enquanto, não explorariam aquele lugar, pois a elfa precisava da permissão da guilda dos magos e que os dois não tinham muitas habilidades para encarar a exploração. O líder fica chateado. Entretanto, o mago avisa a ele que os dois tinham sim muitas habilidades, que estavam sendo humildes e que também eles moravam juntos. Todos por ali ouvem e começam a zoar dos dois. Kazuhiro e Mary ficam loucos dizendo que não havia nada entre os dois. Sei. O networking acaba e os amigos saem pela cidade rumo a uma missão que Hakan havia passado para Kazuhiro. Ocorre que estava bem quente. Mary acaba indo em uma loja de acessórios com um amigo e acaba trocando a skin para uma waifu árabe. O amigo fica ainda mais apaixonado. Nisso, os dois saem e chegam até Hakan para a task do dia. Eles entram em uma sala e encontram Mary, o Felídio. Eles se encontram e a criança fera agradece. Porém, os pensamentos intrusivos de Mary vencem e ela acaba indo para cima do Felídio e quase explode o garoto no abraço. Hakan agradece Kazuhiro por estar ali, uma vez que o garoto sabia a língua dos Felídeos e que juntos poderiam descobrir ali mesmo se uma pedra mágica havia sido encontrada. Além de pedir a ajuda do garoto no reconhecimento do objeto, Kazuhiro e Mary falam que a pedra parecia ser uma pedra mágica, mas para tirar a prova dos 9, Mary toca na pedra que começa a brilhar. Mary diz sentir o poder de mana da pedra, mas que era bem fraco. A pedra começa a brilhar ainda mais e até troca de cor. Mary afirma que a sensação daquela pedra era fraca, mas parecida com a que ele tinha. Hakan agradece pela ajuda, pega a pedra e vai embora, mas antes pede para os amigos ajudarem o Felídio a aprender a língua comum. Antes da aula, eles param para a hora do almoço, com um marmitão de Kazuhiro. Mary, brocada, não perde tempo e enfia o rango na boca de Miri, que aprova. Todos comem e ganham quase 10 quilos a mais. O rango termina e Kazuhiro pede para Miri avaliar os itens que haviam ganhado de uma draconiana. Nisso, a criança fera pega os itens e sente o poder das duas, que seria impossível refinar os objetos, pois eram bem poderosos. Ele também avisa que os itens estavam conectados e estavam recebendo energia de um lugar distante. Mary acredita que algo tinha acontecido com a draconiana. Kazuhiro fica preocupado e começa a falar com os objetos que apenas vibram. Nisso, os dois decidem ir até a draconiana para ver se estava tudo bem. O anime corta para a guilda dos magos. Por lá, o chefe avisa que um labirinto havia sido encontrado por Mary, porém ela não estava liberada para explorar o local e que por isso deveriam
deveriam escolher um representante. O mago, que parece o tio Polvo da Shopee, levanta a mão e avisa que estava pronto, que ele era Rank S e que estava on. Uma maga ao lado discorda e avisa que a melhor pessoa para aquela missão deveria ser Mary, pois ela havia encontrado o labirinto, que ela estava mais que apta para explorar o local. O chefe suspende a reunião e os avisa que retornariam assim que Mary voltasse. O tio Polvo avisa a maga que aquela era uma péssima ideia e que ele quem deveria ter sido escolhido. O tio Polvo da Shopee vai embora e no caminho encontra um Tampinha, que estava animado para juntos explorarem o local e juntos ficariam ricos. Porém, os dois deveriam ficar de olho em Mary e em Kazuhiro, em especial o que eles queriam fazer, pois aparentemente ela seria a escolhida para explorar o labirinto. De volta às ruínas da Draconiana, um lagartão leva os dois até a Dragoa e os avisa que ela estava bem diferente e ansiosa, para os dois terem cuidado. Os amigos chegam até a toca da Dragoa, com muito medo, mas logo ficam calmos ao verem os filhotes de dragões. Estava tudo certo por ali. A Draconiana transforma na forma humana e pede um marmitão em troca para Kazuhiro, que ela estava brocada igual um pedreiro. Porém, os amigos já haviam almoçado e ela fica full pistola. Toda ansiedade e raiva era fome, e agora ela estava pior do que antes. Ela estava exausta e queria farrear com os amigos. Aquela vida maternal estava acabando com ela. Kazuhiro a chama para ir para o Japão e que no fim de semana eles iriam para as fontes termais. Ela não pensa duas vezes e topa o rolê, até porque ela poderia se separar em forma humana e dragão, mantendo a consciência nas duas formas. Assim seus filhotes continuariam protegidos. Mary e Kazuhiro vão embora e a Elfa fica full pistola, porque o rolê teria mais uma pessoa, que ela não ficaria de vela. O garoto esperto a pergunta se ela não estava atrasada para ir até a guilda. Ela lembra e sai correndo. Os dias passam, Kazuhiro e Mary voltam para o Japão e mal conseguem se ver. Além do trabalho, a Elfa estava ocupada com a guilda. Porém, a semana passa rápido e chega sexta-feira. Os dois voltam a Izekai e vão direto à Draconiana para buscá-la para o rolê. Porém, assim que os dois chegam na toca, o tio Polvo da Shopee aparece para ficar de olho no casal e estragar não só o fim de semana, como toda a missão. Os amigos entram nas ruínas do templo do Arquidragão, enquanto o tio Polvo da Shopee com seu ajudante só ficam de olho. Nisso, ficam se perguntando o porquê de estarem por ali, pois a ruína estava desabitada há muito tempo. Cansados de esperar, os dois decidem entrar e seguir o casal, porém param no meio do caminho, impedidos pelas estátuas guardiãs, antigas armas mortais. Contudo, o tio Polvo da Shopee lança o poder do oráculo, uma forma de visão de longo alcance. Curioso, percebe que ali morava um dragão. Nisso, Arquidragão dá uma encarada no tio Polvo e manda as estátuas para cima dos dois curiosos. O ajudante, que mais parece um hobbit, fica desesperado e tenta até os 45 do segundo tempo lançar um feitiço de teletransporte. E por pouco, bem por pouco, eles conseguem fugir e ficam se perguntando quem era o garoto com Mary. Do outro lado, vemos os amigos com a Arquidragão. Ela está ansiosa para dormir e ir para o Japão, até porque todos iriam para as águas termais naquele fim de semana. Nisso, eles dormem e acordam juntos no mundo real. Mary abraçadinha com o amigo e Kazuhiro face to face com os airbags da Arquidragão. O garoto acorda gritando pra Deus e o mundo, e a elfa também. Agora todos estão na cozinha, com Widora bem impressionada com o mundo real, afinal parecia uma selva de pedras. E por lá ela estava bem à vontade, se é que você me entende. Mary está revoltada e proíbe o amigo de olhar para a Arquidragão. Enquanto Widora para ler uma revista, Kazuhiro percebe que ela estava falando a língua dos elfos. Logo, ela havia ouvido e entendido que os amigos falavam desde a primeira vez que se encontraram. Que velha safada! Ela se levanta e decide mudar de visual, já que estavam insistindo. Nisso, além das roupas, ela consegue retirar os chifres e o rabo, pois eles eram feitos de partículas mágicas. Logo, eram energia pura manipulável, o que seria possível transformá-las em roupas ou outros acessórios. O tempo vai passando e juntos entram no carro rumo às fontes termais. Por lá, Kazuhiro pergunta o que ela estava achando do carro e da cidade. Widora o avisa que o carro era lento, mas ela nem ligava porque além de ser confortável, ela conseguia parar para olhar os prédios e conhecer o lugar. Assim como Mary, que estava bem mais empolgada e animada. Enquanto passeiam, Mary abre o marmitão e tira de lá onigiris, e as duas pedreiras caem de cara no bolo de arroz. A Arquidragão é tão varada que pega toda a marmita para ela. Além de curiosa, é varada de fome. Essa velha é bem da esperta. Por fim, chegam ao destino final. Enquanto Widora está animada para conhecer o lugar, Mary ainda está no carro, colocando a touca para esconder as orelhas. Widora analisa e começa a mexer nas orelhas da garota. Nisso, tranças surgem e escondem a orelha da elfa, pois, de acordo com a Arquidragão, ela havia usado as partículas mágicas para criar enfeites de orelha, podendo desfazer apenas com estalo de dedo. Mary nem sabe o que dizer, então cai pra cima de Widora.
Widora. Agora estava tudo pronto para o passeio, mas antes, mais marmitão. Widora e Mary experimentam um espeto de batata, gostam e mesmo assim continuam com fome de pedreiro. Logo, chegam em um onsen e vão direto até o quarto alugado. Por lá havia um ofurô, reservado para os amigos. Porém, com o disfarce de Mary, seria possível todos irem às fontes gerais, já que não precisava se esconder. Widora e Mary vão até as fontes, entram na água e ficam relaxadas, até porque nunca foram em um lugar como aquele, já que no Isekai não existia algo parecido. Enquanto aproveitam para relaxar, Widora pergunta a Mary se ela iria para o labirinto. Mary avisa que não sabia, pois a guilda precisava decidir se ela seria liberada ou não. Porém, Mary acorda para a vida e pergunta como a Arquidragão sabia daquilo, mas lembra que ela estava os ouvindo pela escama de dragão que eles haviam ganhado há um tempo atrás. Widora confirma e que estava os ouvindo apenas para saber se alguém roubaria aqueles itens mágicos, mas que acabou ouvindo os amigos e descobrindo que a elfa estava agarradinha no garoto. Mary fica full pistola, que a velha era safada e curiosa, mas ela jura à garota que não ouviu nada demais entre os dois, até porque eles nem se beijaram ainda, pois a elfa era uma criança e o garoto um covarde. Mary, com vergonha, acaba confirmando e fica com mais vergonha ainda. Widora se levanta e decide ir com a garota até a sauna, para por lá terem mais privacidade para conversar. Por lá, além de terem mais privacidade, ficam mais relaxadas que nas fontes termais. Mary, então, quebra o gelo e pergunta a Widora o que ela quis dizer em ela ser uma criança e um amigo um covarde, que aquilo parecia ser bem rude. Arquidragão a avisa que o corpo das duas eram mágicos e que eram diferentes dos humanos, e que ela acaba esquecendo daquilo, mudando os pensamentos e até o corpo. Por isso ela havia chamado de criança, porque ela era bem imatura. Mary concorda e percebe que estava mudando. Widora confronta a amiga e afirma que um dia os dois vão acabar juntos. Mary fica com mais vergonha ainda e fala que acha que não, pois o garoto não estava atraído a ela, pois nunca tentou nada com ela. Widora confirma mais uma vez que o garoto era covarde, pois ele não a via como uma mulher, por isso não tentou nada. Porém, ela tem uma ideia que poderia ajudar a amiga. Nisso, cochicha o plano secreto para ela. Do lado de fora, Mary, toda produzida, encontra Kazuhiro e juntos vão ao banho de pés. Ele repara que a menina está vermelha, mas ela o avisa que foi por conta do banho e ele acaba acreditando. Por fim, juntos, vão ao banho de pés e por lá, Mary coloca o plano em prática. Ela fala ao amigo que estava grata por estar por ali e que queria retribuir ao amigo. Ela chega perto do garoto e o beija, mas na testa. Ela o olha e percebe que ele estava gamadinho. Nisso, vemos qual era o plano de Widora. Ela havia falado para a garota beijar Kazuhiro e depois do beijo, encarar o garoto para assim entender se havia algo especial entre eles. Mary se levanta e deixa o prota por lá plantado, mais iludido do que nunca. Os amigos voltam para o quarto e por lá, um banquete os espera. As pedreiras do Isekai continuam fascinadas pela culinária do Japão e Kazuhiro fica feliz por perceber que elas estavam felizes. Por fim, oferece a elas o ofurô do quarto. Widora, bem entrosada, vai primeiro, enquanto Mary dorme largada no chão. Kazuhiro vai para o lado de fora, coloca a mão na testa e relembra o beijo. O prota agora ficou mais gado ainda pela elfa. E aí, o que você achou dos episódios? Você acha que finalmente Kazuhiro e Mary vão ter um lance? E o tio Povo da Shopee, será que ele realmente vai estragar os planos do casal? Se você curtiu o recap, convido a curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Assim eu vou saber se você está gostando e vai me dar uma força para continuar aqui fazendo os recaps. Agora está passando outros recaps que eu fiz no canal, que eu tenho certeza que se você gostou desse, vai gostar dos outros. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.